Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre o livro Flush, de Virginia Woolf. Flush é um livro muito diferente porque ele é uma biografia de um cãozinho chamado Flush. Ele passa o ponto de vista do Flush, as impressões, as sensações do Flush. No primeiro ele morava no campo, depois ele foi presenteado de uma amiga para a outra. E é baseado em fatos reais. Gente, um livro contado por um cãozinho, pela perspectiva, no caso, porque ele é em terceira pessoa, mas ele passa muito, assim, do que o Flush tá pensando, das coisas que o Flush vê, baseado em fatos reais. Tipo, como é que esse livro é baseado em fatos reais? É um pouco ficção ou não ficção, porque a Virginia Woolf pegou as cartas de uma escritora chamada Elizabeth Barrett, as cartas que ela trocava com o seu pretendente, que veio a se tornar o seu marido depois, e algumas coisas sobre a vida dessa escritora para criar uma biografia para o cãozinho dessa escritora que era constantemente mencionado em suas correspondências. Ela viu que Flush era grande parte da vida dessa escritora e pelas coisas que ela ia pegando, ela conseguiu remontar a história de Flush, que de certa forma também remonta a história dessa escritora que viveu no século XIX. E tem umas pontadas muito irônicas. Ela começa falando da raça de Flush, que é uma raça muito pura. O Flush se percebe acima dos cães normais e ela traça um paralelo entre isso e a sociedade londrina, né? Essa questão das descendências, ascendências, de vir de famílias nobres, que as pessoas portavam isso com muito orgulho. Tanto que a primeira frase do livro é genial, me lembrou um pouco a primeira frase do livro Orgulho e Preconceito, que neste caso aqui ela diz: é fato universalmente admitido que a família da qual o tema desta biografia reivindica descendência vem de tempos muito longínquos. É extremamente interessante em vários sentidos acompanhar como um cachorrinho vai descobrindo o mundo. A gente sabe que os cachorros sentem as coisas diferentes dos seres humanos, que usam muito a visão, eles usam o olfato para tudo. Então ela vai descrevendo os cheiros de Londres, os cheiros da casa, ela passa isso muito vividamente e a gente ali sente como o Flush está se sentindo. Então a Virginia tem essa narrativa maravilhosa. Eu só tinha lido ainda coisas não ficcionais dela, então isso aqui é a minha primeira introdução no mundo ficcional, ainda que tenha uma pontada aí de fatos reais. Ela, na verdade, na época escreveu este livro para descansar. Ela tinha acabado de terminar o livro Ao Farol, que foi uma escrita muito densa, ela estava cansada e resolveu fazer uma coisa assim mais leve, sabe? Mas que foi incrível no final das contas. Então ela passa bem essa questão da sociedade londrina, característica patriarcal da época, porque essa escritora vivia muito fechada em casa. O pai dela proibia todos os filhos de casarem. Ela vai preparar aí algumas coisinhas para tentar escapar das amarras do pai, ainda que ela gostasse do seu pai. Ela queria viver a vida, enfim. Ela mostra, por exemplo, como a Elizabeth Barrett tentou tomar as rédeas de sua vida. Ela foi contra a vontade de seu pai, ela afinal acabou casando-se. E também até em uma parte em que o Flush é sequestrado, que parecia ser uma coisa natural que acontecia pelas ruas de Londres, eles sempre sequestravam, existia um grupo que sequestrava para poder pedir um resgate e eles eram obrigados a pagar ou nunca veriam seu cãozinho de volta. Então várias pessoas da sua família, inclusive o seu pretendente, né, o Robert Browning, eles eram contra pagar este valor, mas ela queria muito o Flush de volta. Ela não queria que o seu cãozinho inocente sofresse tudo aquilo apenas por os princípios deles de não pagarem a, por exemplo, um sequestrador. Então ela vai contra a vontade de todos, ela vai para uma parte totalmente não respeitável de Londres, que não era nada comum para uma mulher fazer isso no século XIX, ali nos anos 1800 e pouco. Então a própria Elizabeth Barrett Browning, ela ia também contra assim, as regras estabelecidas, e algo que a Virginia Woolf lutava bastante. Os escritos dela costumam ser bem feministas, esses dois que eu li, por exemplo, Um Teto Todo Seu e o Profissões para Mulheres e outros artigos feministas. E o Flush também, ele tem uma progressão assim de amadurecimento até ao longo do livro, porque ele é esse cachorro que se vê acima dos demais, porque é assim que a sociedade o coloca, por exemplo, na Inglaterra, mas depois ele percebe que as coisas em outros lugares são bem diferentes, que os cachorros todos convivem juntos e não tem essa hierarquia. E isso é uma coisa que vai refletir, vai fazer um paralelo claro em relação também a essa questão aristocrática, né, que existe na Inglaterra, das famílias nobres. Então o Flush reflete isso. Essa transição da vida dela em Londres para uma vida em outro local, afinal de contas ela viaja neste livro, é uma coisa que a gente já percebe nessa edição maravilhosa, que tem uns mapazinhos na folha de guarda. É muito significativa a forma como ela descreve a Londres chuvosa e assim triste, melancólica, que era a forma como ela se sentia presa dentro de casa.
com a forma, em contraste com a forma que ela descreve a sua nova vida em outro local, alegre e repleta de sol. Então, ainda que ela esteja focando no cãozinho Flush, ela vai traçando um retrato de uma época e também, claro, a biografia da dona do Flush, que está aqui em todo momento ao seu lado. Vários trechos que ela usa, a Virginia Woolf usa neste livro, coisas que o Flush escuta, enfim. Vários trechos são reais, são retirados das cartas. Esses trechos são usados para dar rumo à história. Essa mescla aí de ficção e não ficção deu muito certo, é muito interessante a forma como a Virginia usou o Flush e as impressões de um cãozinho, né, que às vezes não sabe o que está acontecendo, mas sente na pele essa mudança, sente os humores de sua dona e as coisas que o rodeiam e os cheiros. Enfim, eu gostei muito deste livro, eu achei sensacional. E a edição está um show à parte, gente. Essa jacket muito bonita. Eu já até mostrei alguns detalhes dessa edição pra vocês, mas eu acho que vale mostrar mais, porque tá muito lindo. Tem capa dura, né, a folha de guarda e várias ilustrações. Dá um tom ao livro. Esse aqui, no caso, seria o quarto da Elizabeth Barrett, em Londres, onde o Flush ficava constantemente com ela. Enfim, as ilustrações estão maravilhosas. No final também tem vários extras, tem extras contextualizando o livro, tem extras sobre as ilustrações. Esse livro vendeu muito bem, parece que não foi muito aceito pelos críticos, mas assim, o pessoal, o povo no geral gostou bastante. E eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você já leu Virginia Woolf ou se você já leu Flush, deixa aqui embaixo nos comentários, vamos conversar um pouco sobre a autora e seus livros. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal. Beijos e até a próxima!